Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos do sensoriamento remoto. Nas aulas anteriores, a gente viu sobre a parte de produção cartografia, né? Vimos sobre geoprocessamento, uma informação mais geral sobre geoprocessamento, e hoje a gente vai começar a entrar na parte do sensoriamento remoto, nos fundamentos, aquilo que permite que a gente compreenda como que se dá o sensoriamento remoto. Pela definição, a gente pode dizer que o sensoriamento remoto é a ciência e a arte de obter informação sobre um objeto, né? E aí a gente chama de objeto qualquer alvo, né? Que nós estamos analisando. Pode ser, inclusive, o terreno, a superfície terrestre, tá? A altimetria, aqui fala, no geral, um objeto, mas seria qualquer alvo, área ou fenômeno, através da análise de dados adquiridos por um dispositivo, que no caso é um sensor, tá? E aí, quando a gente fala de sensor, nós estamos falando de câmeras, tá? É como uma câmera fotográfica, uma câmera digital, os sensores que estão a bordo do satélite também, e que esse sensor, por se tratar da parte de sensoramento remoto, ele não está em contato direto com esse elemento que estamos estudando, tá? Então, ele está a uma certa distância desse elemento, ele não tem contato com o elemento, seja ele um objeto, uma área ou um fenômeno sob investigação. A gente vai entrar no questionamento do quão distante que a gente considera que é remoto, né? Porque nós estamos falando de sensoramento remoto, e que por ele ser remoto, este sensor não está em contato com o objeto de investigação, tá? Então, quão distante é remoto? De uma forma geral, a qualquer distância, desde que o sensor não esteja em contato com o objeto de estudo, tá? E aí, a gente pode definir alguns tipos de plataformas de sensores remotos, como, por exemplo, uma plataforma terrestre, né? Que é o sensoramento remoto em campo, quando você tem um objeto, um sensor em mãos, ou até um sensor colocado em um poste, uma árvore, alguma coisa nesse sentido, mas próximo, bem próximo do elemento analisado, né, que não está em contato com ele, mas está muito perto. Então, esse daí seria a plataforma terrestre. Temos também a plataforma aérea, ou também chamada de suborbital, que aí a gente já tem um sensor a bordo de algum levante, de algum avião, um balão, alguma coisa que esteja na região aérea, na atmosfera, tá? E que não esteja aí em contato com o elemento, obviamente, por estar longe, né? E nós temos o mais distante, que é a plataforma orbital, que aí está extraterrestre, né? Fora da superfície terrestre. Então, a gente tem os satélites que atuam nessa região, né? Fazendo sensoramento orbital. Nossa disciplina, ela se baseia principalmente no sensoramento orbital. No final da disciplina, nós temos uma ou duas aulas onde a gente vai falar do sensoramento suborbital. Nós vamos falar da fotogrametria, né, por meio de vantes e aviões, tá? Mas nossa disciplina, ela vai se basear no sensoramento orbital. A gente tem as imagens orbitais, tá? Para analisar a superfície terrestre. Então, como que se dá o sensoramento remoto? Pensando agora na questão do sensoramento remoto orbital, ou seja, nós temos um sensor a bordo de um satélite. E como se dá esse sensoramento remoto orbital? Primeiro de tudo, nós temos que ter uma fonte de energia, e essa energia é uma energia chamada de energia eletromagnética, tá? E essa fonte de energia principal para nós, aqui no sensoramento remoto orbital, vai ser o Sol, como vocês podem ver na figura aí, tá? O Sol, ele emite energia eletromagnética em todos os seus comprimentos de onda,
sendo que algumas energias emitidas pelo Sol chegam até a superfície terrestre, outras não, devido à distância Sol-Terra, tá? Então, algumas vão chegar na superfície terrestre, e quando chega aqui na nossa superfície, ou até mesmo na atmosfera, essa energia ela vai interagir com os elementos ali existentes. Essa interação, ela pode ser uma interação que resulta numa reflexão da energia, que resulta numa absorção da energia, ou que resulta numa refração da energia, tá? O que nos interessa aqui é saber o quanto de energia refletiu. Esse é o dado. Então, a partir da interação da energia com a superfície terrestre, o dado da reflexão é o que a gente analisa por meio das imagens orbitais, tá? Lembrando que esse dado de energia, ele é gerado por meio de imageamento, né? Os sensores vão imagiar a superfície terrestre, mas esse sensor, ele vai captar uma quantidade de energia refletida por aquele alvo, mas ele vai discretizar essa energia, ou seja, ele não vai captar a quantidade total de energia emitida por aquele alvo. Ele vai separar, dependendo do sensor, ele vai separar, de repente, a energia da luz vermelha, da energia da luz verde, da energia da luz azul, da energia do infravermelho, e ele vai separar isso criando diversas imagens, tá? Igual a do mesmo elemento, mas que vai estar no mesmo sensor, criado pelo meu sensor ao mesmo tempo. Essas diferentes imagens que demonstram a quantidade de energia refletida de diferentes energias, né, diferentes luzes, são chamadas de bandas do sensor. Bom, o sensor, então, ele vai captar essa energia, ele vai transformar isso em dados e vai passar para a estação de recepção, que vai converter isso em imagem, vai fazer o tratamento da imagem e vai distribuir para os usuários. Qual é a fonte de energia eletromagnética, então, para a gente fazer o sensoramento remoto? A princípio, qualquer corpo com temperatura acima de 0 Kelvin, que é o zero absoluto, ele emite energia eletromagnética em alguma determinada quantidade, tá? Isso qualquer corpo, tá? Mas existe a nossa fonte principal de energia eletromagnética, que é o Sol, como eu falei no slide anterior. No sensoramento remoto, o Sol é a principal fonte, porque ele emite em grandes quantidades de energia eletromagnética em diversos comprimentos de onda, ou seja, diversos tipos de energia eletromagnética é emitido pelo Sol. A radiação eletromagnética é a forma como a energia se manifesta, né? A forma como a energia ela interage com os elementos e como ela se propaga, tá? Então, ela é um canal de comunicação muito eficiente em alta velocidade. Vocês mesmos utilizam muito da radiação eletromagnética na casa de vocês. Das formas de se utilizar é pelo sinal do Wi-Fi. O Wi-Fi, para ele ser propagado para diversas áreas ali da sua casa, você precisa de um aparelho que consiga emitir a energia eletromagnética em determinado comprimento de onda, pelo qual vai ser transportado essa informação aí para chegar para você conectar na internet, tá? Então, o Wi-Fi, ele utiliza, no caso da energia eletromagnética do infravermelho, para difundir aí o sinal da internet, por exemplo. A radiação eletromagnética ela não precisa de um meio de propagação específico, tá? Isso significa que ela consegue percorrer o vácuo. Então, ela não precisa de um meio específico. Por isso, a gente consegue essa leitura da energia eletromagnética a nível orbital. Existem algumas formas de propagação da radiação eletromagnética, e aí a gente vai ver duas perspectivas que são válidas, tá? Uma que é a perspectiva quântica, em que a radiação eletromagnética é concebida como resultado da emissão de pequenos pulsos de energia, então elas são por meio de pulsos, e a outra é a perspectiva ondulatória, onde a gente define
que a radiação eletromagnética se propaga na forma de ondas formadas pela oscilação dos campos elétrico e magnético, tá? Para o sensoriamento remoto, dentre essas duas formas de tratar a radiação eletromagnética, a gente vai considerar a perspectiva ondulatória, em que a energia ela é transmitida por meio de ondas. Na teoria ondulatória, a gente tem, então, dois campos, um é o campo elétrico e o outro o campo magnético. Esses campos são perpendiculares entre si, ou seja, eles formam 90 graus, né? Você tem o campo magnético, aqui o campo elétrico, então você forma 90 graus, e nesses campos, essa energia, ela se propaga no formato de onda, então fazendo um sentido sinusoidal, tá? E na direção do movimento, né, de onde e para onde essa energia está indo, tá bom? Então, a gente tem o campo elétrico e o campo magnético, e ela vai se propagar no sentido do movimento, como está aparente aí na imagem, criando essas ondas, tá? Indo no sentido para onde a energia está apontando. Existem alguns elementos que a gente tem que considerar quando a gente está falando sobre a teoria ondulatória. Um é o que a gente chama de comprimento de onda. O comprimento de onda é o tamanho entre duas cristas consecutivas, por exemplo, né? Entre dois pontos iguais consecutivos, mas a gente pode considerar dois picos de onda, ou duas cristas consecutivas, duas positivas ou duas cristas consecutivas negativas, tá? Então, essa distância entre esses dois picos é chamada de comprimento de onda. Uma outra coisa que a gente tem que definir, um outro elemento, parâmetro, na verdade, é a frequência da onda. Então, a gente tem a frequência da energia eletromagnética. E essa frequência, ela basicamente depende do quantas ondas que se passam no tempo de 1 segundo. É assim que é medida a frequência, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, 4 exemplos aqui, considerando que esse tempo de 1 segundo é a distância que vocês podem ver de um canto dessa linha até o outro, isso corresponderia a 1 segundo, vocês vão ver que essa energia vermelha, ela tem uma onda passando por aqui. A energia verde, ela tem duas ondas passando pelo mesmo tempo. A energia azul, ela tem 3 ondas e a rosa 4 ondas. Então, eu posso dizer que essa rosa, ela tem mais frequência, porque ela passa com mais ondas, e a vermelha, ela tem menos frequência, porque ela passa com menos ondas no mesmo intervalo de tempo. E aí, a gente pode definir uma relação entre o comprimento de onda e a frequência, porque quanto mais ondas passa no mesmo intervalo de tempo, significa que mais próximo essas ondas estão uma das outras, tá? E quanto mais distantes as ondas estão uma das outras, então menos ondas vão passar no mesmo intervalo de tempo. Então, a gente tem uma relação de proporcionalidade aí entre o comprimento de onda e a frequência, sendo que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, ou a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. O que significa que quanto mais eu aumento o comprimento de onda, mais eu diminuo a frequência. Ou quanto mais eu aumento a frequência, mais eu diminuo o comprimento de onda. Esses conceitos são importantes porque o espectro eletromagnético, ele vai utilizar o conceito de comprimento de onda e ou de frequência para a gente conseguir ordenar os tipos de energia eletromagnética existentes, tá? Então, a gente tem as energias, existem vários tipos de energia eletromagnética, e essas energias eletromagnéticas podem ser ordenadas numa linha, como se fosse numa régua, tá? A gente tem uma régua, tá? Aqui, como a gente pode ter uma régua onde tem os centímetros aqui mostrados, a gente poderia ter isso daqui em valor de comprimento de onda. Então, em determinados intervalos de tal comprimento de onda, tal comprimento de onda, a gente tem um tipo de energia, outro tipo de energia em outro intervalo, e assim por diante, tá? Dessa forma, a gente consegue, então, organizar
as energias do espectro no espectro eletromagnético. E elas são organizadas como vocês estão vendo aqui embaixo. Começando pelas de menor comprimento de onda à esquerda, tá? Então, a gente está partindo da esquerda, os menores comprimentos de onda, para a direita, os maiores comprimentos de onda, o que significa que a gente está fazendo o inverso com a frequência. Estamos partindo das maiores frequências à esquerda para as menores frequências à direita, tá? Então, do menor comprimento de onda e maior frequência, nós temos os raios gama. Na sequência, os raios X, depois ultravioleta, depois vem a parte das luzes, das cores que a gente enxerga, depois vem o infravermelho, seguido do micro-ondas, e então a gente vem com as ondas de rádio, onde a gente tem as ondas de rádio curto, que a gente tem a FM e a AM, e as ondas de rádio longa, tá? Existe uma divisão que a gente faz entre radiação ionizante e a radiação não ionizante. As radiações ionizantes são aquelas que, devido à sua frequência muito alta, ou seja, seus comprimentos de onda muito pequenos e as frequências extremamente altas, elas forçam os átomos a se rearranjarem. Isso causa mutações celulares. Então, são essas as radiações que são prejudiciais à nossa saúde. As radiações ionizantes, aquelas que estão no nosso espectro eletromagnético antes da energia que nós enxergamos, tá? Que são os raios gama, os raios X e ultravioleta. A partir das energias que nós enxergamos, são as radiações denominadas radiações não ionizantes, porque a frequência que elas têm já não possui essa capacidade de modificar átomos. Portanto, a gente não tem mutações causadas por esse tipo de radiação. Portanto, a gente considera que são radiações que não fazem mal à nossa saúde. Vamos começar dando uns exemplos sobre os raios gama, tá? Que é o primeiro tipo de energia eletromagnética no espectro eletromagnético. Então, a gente tem os raios gama que pode ser dividido em alfa, beta e gama, tá? O gama é o que tem a maior frequência, e o beta e o alfa, então, eles vão diminuindo a frequência. Quanto maior a frequência, mais prejudicial ele é, tá? Mais violenta essa energia, e mais ela consegue ultrapassar determinados elementos. Inclusive, o raio gama, ele consegue ultrapassar até aço, né? Onde a gente consegue encontrar raios gama? Por exemplo, nas explosões solares e na bomba nuclear. São dois exemplos onde a gente vai encontrar esse tipo de energia eletromagnética. O raio-x, vocês já conhecem, né? Já devem ter tirado um raio-x na vida. Então, o raio-x é uma energia eletromagnética que prejudica, sim, quando você tem um uso muito contínuo desse tipo de energia sobre você, tá? Por isso que ele trabalha com isso, costuma trabalhar com aqueles aventais de proteção, aventais de chumbo de proteção, tá? Porque o raio-x, apesar de ele ter alta frequência, ele não tem uma frequência tão grande a ponto de conseguir passar por esse material, mas ele consegue passar pelos tecidos moles, então a gente consegue enxergar além dos tecidos moles, por isso que a gente consegue enxergar nossos ossos e tudo mais. A gente tem os raios ultravioleta, que você já deve conhecer também, porque sempre a gente se fala que precisa se proteger dos raios UVA, dos raios UV no geral, dos raios UVA e UVB, tá? Os raios UVA, eles são os de maior frequência no ultravioleta. A ultravioleta é dividida em três, na verdade. A UVA, o UVB e o UVC. O UVC a gente não ouve falar muito, porque os raios UVC, eles não têm essa propriedade de causar problemas na pele, porque ele já está muito, a parte da UV que já está muito próxima ali da região das cores que a gente enxerga, então, uma frequência baixíssima já, tá? Mas o UVC é a energia utilizada para criar a luz neon, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem à direita, né? Isso aqui é criado pela luz UVC. A UVA e a UVB já causam problemas na pele,
né, podem causar câncer, sendo que a UVA, por ter mais frequência, ela passa por camadas até as camadas inferiores da pele, e a UVB ela fica mais na camada superior da pele. Aqui a gente tem as cores que a gente enxerga, que nós vamos voltar para cá depois, tá? Eu só vou pular elas, então são todas as cores que nós conseguimos, tudo que nós conseguimos enxergar, nós enxergamos porque reflete energia nesse comprimento de onda. Se não reflete nesse comprimento de onda, não enxergamos. Nós já vamos voltar aqui. O infravermelho. O infravermelho, ele dá a capacidade da gente enxergar temperatura, tá? Então, ele tem essa propriedade de enxergar temperatura, né, por meio de câmeras infravermelho. O roteador também utiliza infravermelho, o controle remoto utiliza infravermelho. Então, vários objetos que nós usamos no dia a dia também utilizam dessa energia do infravermelho. E no nosso caso, no sensoramento remoto, nós vamos dividir ele em 3. Infravermelho próximo, infravermelho médio e infravermelho termal, tá? Com os comprimentos de onda, como vocês podem ver nesses intervalos aqui. Outra energia eletromagnética que nós temos é a energia da micro-ondas, que, obviamente, nós vamos ter ela no forno de micro-ondas, né, emitida pelo forno de micro-ondas, e também é a energia utilizada para as conexões Bluetooth, por exemplo. Nós temos as ondas de rádio, e aí a gente tem as ondas de rádio curta, como eu falei, que também são energias eletromagnéticas, e as ondas de rádio longas, tá? As ondas de rádio longas são utilizadas, são as que têm a menor frequência e o maior comprimento de onda, e são utilizadas geralmente para as comunicações, né? Comunicações entre aeronaves e tal, a gente utiliza essas ondas de rádio longas. As ondas de rádio curta são utilizadas para os sinais, por exemplo, de AM e FM, sendo que FM significa frequência modulada e AM significa amplitude modulada. A modulação da frequência é, como vocês podem ver aqui nesse exemplozinho aqui embaixo da FM, é quando você tem, tipo, uma codificação desse sinal, alterando as frequências, né, em intervalos específicos entre ondas, tá? E a AM, ela vai alterar a amplitude da onda, ou seja, até onde vai o pico dela, o tamanho do pico, tá? Não é comprimento de onda, é o tamanho do pico, tá bom? E como a FM, como vocês podem ver aqui no espectro eletromagnético, a FM vem antes da AM, significa que a FM tem mais frequência que a AM e menos comprimento de onda, o valor de comprimento de onda é menor do que a AM. O que na prática isso significa? Significa que a FM, por ter uma frequência maior que a AM, ela tem uma qualidade de som melhor, tá? Mas, por ter um comprimento de onda menor do que a AM, ela alcança uma distância menor. Então, a AM, como tem um comprimento de onda maior, ela vai alcançar uma distância maior. Se você estiver ouvindo rádio e sair da cidade, logo a FM para de funcionar e a AM continua funcionando, porque o comprimento de onda dela alcança distâncias maiores. Quando a gente vai trabalhar com sensor remoto, né, sensor de análise da superfície terrestre, a gente vai trabalhar com sensores que imageiam basicamente a energia do visível e do infravermelho. Existem alguns sensores que vão trabalhar também com a energia da micro-ondas, que são sensores de radar, tá? Mas os sensores multiespectrais, que tem várias bandas, que trabalham com múltiplas regiões do espectro, vai estar utilizando basicamente essa parte aí do espectro, que é do visível e do infravermelho. E a região espectral da luz do visível. Essa região, ela vai variar no intervalo de comprimento de onda, né, da energia de comprimento de onda de 0,38 micrômetros a 0,7 micrômetros, tá? Então, qualquer energia que tiver um comprimento de onda de 0,38 micrômetros a 0,7 micrômetros são energias que a gente consegue enxergar. Está nessa faixa aí, a faixa do visível. De uma forma mais específica, a gente tem a luz violeta, que tem entre 0,38 a 0,45 micrômetros de comprimento de onda,
O anil, que é 0,45 a 0,48 micrômetros de comprimento de onda. O azul, 0,48 a 0,49 micrômetros. O verde, 0,49 a 0,58 micrômetros. O amarelo, 0,58 a 0,60. O laranja, 0,60 a 0,62. E o vermelho, 0,62 a 0,70. E, como vocês podem ver, essas são as cores que a gente enxerga no arco-íris. Nós enxergamos exatamente essas cores por causa da energia que foi refletida ali na atmosfera quando se forma o arco-íris. E ele se forma, tem essa sequência exata por causa do comprimento de onda de cada uma dessas energias. E aí que vem nessa parte onde a gente está trabalhando com o sensoriamento remoto, e para uma forma assim fácil de vocês entenderem na questão da luz que a gente enxerga, que também vai se expandir para o infravermelho, tá? Essa noção. Mas vamos pensar na luz que a gente enxerga. Nós só enxergamos as luzes porque as cores que a gente enxerga no nosso ambiente, porque esses elementos refletem energia eletromagnética a um comprimento de onda entre 0,38 micrômetros e 0,70 micrômetros, tá? Elementos que a gente enxerga na cor azul, por exemplo, a gente vai enxergar na cor azul, porque aquela estrutura, aquele elemento, a estrutura daquele elemento reflete mais o comprimento de onda do azul. Por isso que nós enxergamos ele azul e absorve mais os outros comprimentos de onda, tá? A minha blusa aqui, que é amarela, né? A parte amarela nós conseguimos enxergar, porque reflete o comprimento de onda referente à luz amarela, tá? Senão a gente não enxergaria. Começa a ser uma coisa meio maluca, né? O branco é a soma de todas as luzes. Então, se a gente está enxergando algo branco, significa que ele está refletindo todos esses comprimentos de onda entre 0,38 e 0,70 quase na mesma proporção, tá? Então, quando você está com uma camiseta branca, por exemplo, você está, na verdade, aquela camiseta, a estrutura daquela camiseta reflete todos esses comprimentos de onda. Ao contrário de uma camiseta preta, que absorve esses comprimentos de onda. Por isso que a gente costuma perceber que quando a gente está no sol e a gente está com uma camiseta branca ou com uma camiseta preta, quando a gente está com a camiseta preta, a gente tende a sentir mais calor do que com a camiseta branca, porque, na verdade, a energia eletromagnética na camiseta preta sendo absorvida para ela, e não está sendo refletido nada, por isso que a gente enxerga preto, e a branca, na verdade, não está absorvendo nada para ela, está refletindo, por isso que a gente enxerga branco, tá? O mesmo aconteceria se entrasse uma pessoa com camiseta branca e uma pessoa com camiseta azul num quarto, e a gente apagasse as luzes todas e acendesse apenas uma luz azul, tá? O que ia acontecer? A gente ia enxergar as duas camisetas azuis. A branca, uma determinada quantidade de azul, e a azul a gente ia enxergar azul. Agora, se eu apagasse essa luz azul e acendesse uma luz vermelha, a gente ia enxergar a branca vermelha, porque só tá chegando nela a luz vermelha. Como a branca reflete todos os comprimentos de onda, e só está chegando luz vermelha, ela só vai refletir vermelho, nós vamos enxergar ela com vermelho. E, no caso, a camiseta azul, ela reflete o elemento, os pigmentos, né, constituintes daquela camiseta, reflete a energia da luz azul. Só que só está chegando vermelho para ela, e ela não reflete vermelho. Então, por que a gente vai enxergar essa camiseta? Se ela não está refletindo nada, porque ela não reflete vermelho, né? Só reflete azul, e nós não tem luz azul chegando nela, então ela não está refletindo nada. Então essa camiseta vai aparecer preta pra gente. É possível, então, a gente ter uma invisibilidade de acordo com essa questão de que a gente só enxerga aquilo que reflete energia? Teoricamente, sim, tá? Se a gente conseguir, a partir do momento que se conseguir curvar a reflexão da luz visível, a gente não enxerga. Se essa reflexão da luz visível for curvada para fora da nossa vista, a gente não enxerga, teoricamente, invisível. O que acontece, por exemplo, com o infravermelho.
luzes infravermelhas existem em todo lugar, tanto que você está usando um Wi-Fi aí agora, talvez, né, no seu celular. Então, porque existe energia infravermelha. Você só não está enxergando ela, mas ela existe. Assim como micro-ondas e os outros tipos de energia. Não sei se vocês lembram dessa questão da polêmica do vestido, eu só pus aqui para a gente fundamentar essa parte. Eu nem sei se vocês lembram disso, mas era um vestido que tinha essa polêmica de que algumas pessoas enxergavam ele como azul e preto e outras pessoas enxergavam ele como branco e dourado, tá? E nessa pesquisa do BuzzFeed, 72% das pessoas enxergam o vestido como branco e dourado, e outras 28% vestido azul e preto. Isso tem a ver não apenas com a cor do vestido em si, né? Porque ele reflete energia, só que tem a ver como o nosso cérebro também identifica essa energia refletida, e ele precisa identificar essa energia refletida de acordo com o ambiente em que esse elemento está também, né? É aquela questão que eu falei, da luz do quarto escuro, só com uma luz azul, ou do quarto escuro só com uma luz vermelha, tá? Como que o cérebro interpreta esse ambiente, se ele interpreta esse ambiente como um ambiente de dia, se ele interpreta como um ambiente de noite, tudo isso vai influenciar na forma como a gente enxerga esses elementos. Porém, quando a gente trabalha com sensoramento remoto, essa dúvida não vai existir, porque a gente vai ter o enxergar essa quantidade de energia refletida, na verdade, vai estar em questão de números, quantidade de energia refletida calculada, que foi refletida mesmo daquele objeto em determinados comprimentos de onda. Então, a gente vai ter isso em números, em valores concretos, não vai ser mais, né, algo que varia de uma pessoa para outra. Por isso que o sensoriamento remoto ele nos traz uma informação muito importante, que é a quantidade de energia refletida em cada comprimento de onda para os elementos que estão na superfície terrestre. Bom, no mesmo sentido, a gente tem a questão do porquê que o céu é azul. O céu, de dia, ele é azul porque a energia que é refletida pelas gotículas de água que estão suspensas no céu, e mais se reflete é a energia do menor comprimento de onda, que é o azul, tá? E conforme o Sol está fino, mas conforme ele vai abaixando na atmosfera, você começa a enxergar os comprimentos de ondas maiores, que é da energia do vermelho, porque ele está mais distante, né? Ele está no horizonte. Você começa, tem todo também a questão dos elementos que estão na sua direção no horizonte, que atrapalha a vinda do comprimento de onda do azul. Lembrando que, como ele tem a maior frequência, ele tem o menor comprimento de onda, então ele não viaja tão distante, o que viaja mais distante é o vermelho, a luz visível, tá? Então, no pôr do sol, a gente começa a enxergar o céu nessa cor. E, à noite, a gente enxerga o céu ou num azul muito escuro, ou preto, basicamente porque a nossa fonte de energia eletromagnética foi embora, né? Que é o sol. E aí a gente vem com a pergunta, por que a folha é verde? A maioria das folhas, né? Tem folha que não é verde, mas assim, estamos falando da maior parte das folhas, porque a gente enxerga elas verdes. E isso tem a ver com a composição biofísico-química da folha, tá? E aí que a gente começa a entrar com a questão do sensoramento remoto. Por que a gente enxerga ela verde? Dentre os comprimentos de onda do visível, do que a gente enxerga, a gente vai ter na composição da folha, ela vai absorver os outros comprimentos de onda e vai refletir o verde. E é só por ela refletir mais o verde do que os outros comprimentos de onda que a gente enxerga ela verde. Tá? Então, quando a gente está trabalhando com sensoramento remoto, essa questão da energia eletromagnética refletida é o nosso principal dado. É só sobre isso que a gente vai trabalhar. A gente vai começar a fazer as análises e é a partir disso que a gente vai tirar as nossas informações. Voltando para a folha, né, e pensando nisso, a gente tem que uma folha, vai chegar nela todos os comprimentos de onda e ela vai refletir todos os comprimentos de onda do visível, né, pensando no visível.
Só que depende de como está a folha, qual é a saúde dessa folha, né? Como que está funcionando os elementos internos dela. Porque se estiver funcionando tudo na melhor forma possível, a folha for mais sadia possível, ela vai estar absorvendo os comprimentos de onda do visível, mas vai estar refletindo verde. Então, a gente sabe que essa folha está sadia. A partir do momento em que ela diminui essa reflexão do verde, aumenta a reflexão do vermelho, diminui a do infravermelho, essa folha a gente começa a observar que ela está modificada, ela está sob um estresse, ela está sob algum ataque de inseto, ela está com alguma doença, alguma coisa está ocorrendo nessa folha, algum estresse hídrico, tá? E quando a gente tem, então, a folha morta, essa folha ela vai acabar repetindo todos os comprimentos de onda basicamente na mesma quantidade, tá? Que serão quantidades pequenas, então não é 100% desses comprimentos de onda, ela vai absorver mais esses comprimentos de onda e vai refletir um pouco de cada um deles, e a gente vai enxergar nesses tons mais pretos e marrons, porque grande parte do comprimento de onda está sendo absorvida, a gente só não enxerga ela totalmente preta, porque tem uma pequena parte de cada comprimento de onda sendo refletido, tá? Então, só por aqui a gente já vê que dá para a gente analisar os elementos, uma folha, por exemplo, apenas sabendo o quanto ela reflete de cada comprimento de onda. E basicamente é isso que a gente vai fazer durante o sensoramento remoto. Bom, a gente fica aqui com essa aula, tá? Aqui vou deixar disponível para você alguns links. E também vou disponibilizar um outro vídeo com um pouco mais de explicação sobre esse conteúdo. A gente se vê na próxima aula. Até mais.